nós vamos falar sobre a fé, né? A fé que transforma, a fé que nos melhora, né? Jesus, quando esteve entre nós, ele sempre falava da fé, da capacidade nossa que nós temos de ter fé, que nós devemos ter fé e que nós não temos fé. Ele nos chamava de a geração descrente, que dizia, até quando? Tem uma passagem do Evangelho que um pai chega para Jesus e fala, mestre, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você cure o meu filho. Porque uma hora ele está caindo para a direita, outra hora ele está caindo para a esquerda, porque ele está sendo possuído por um demônio. E eu pedi para os seus discípulos me ajudarem, mas eles não conseguiram. Aí Jesus fala, geração descrente, até quando eu terei que estar entre vocês? Até quando eu terei que ensiná-los? E faz uma oração, expulsa o demônio da criança e a criança fica curada. Aí os discípulos vão conversar com Jesus. Pô, mestre, por que nós não conseguimos e o Senhor conseguiu curar a criança? Aí Jesus diz, porque vós não tiveste fé. Porque se tivesse a fé de um grão de mostarda, seriam capazes de mover uma montanha de um lado para o outro. Então, Jesus está dizendo para nós que nós temos capacidades, mas que nós não os aproveitamos. Porque ainda estamos muito olhando para dentro de nós. Nós ainda não aceitamos um Pai perfeito. Nós ainda não acreditamos em Deus amoroso. Nós achamos que existe injustiça no mundo. Sendo que se Deus é perfeito, e Ele que nos criou e criou o mundo, Ele não iria permitir injustiças. Deus não faz maldade. E existe maldade no mundo em que nós vivemos. Isso é fato, né? Nós vivemos num mundo onde existe a maldade. Mas essa maldade provém dos homens. E Deus permite que os homens errem para aprender. Mas faz parte tudo de um plano divino, onde Ele permite até certo ponto e depois Ele conserta. Através do arrependimento nosso, através do aprendizado que nós temos com as experiências. Então Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa experimentar as coisas até aprender. E um pai que quer educar o seu filho, ele ensina. Aí a criança vai e continua fazendo errado. Aí ele vai e ensina de novo, porque é um pai amoroso. E chega um determinado momento que o filho não aprende mais. Já não entra mais as lições na cabeça do filho. Aí o pai precisa agir para que o filho saiba distinguir o que é certo e o que é errado. Vai ter uma correção através de um castigo, através de alguma outra forma que o pai encontre para ensinar que o filho, que aquela coisa que ele está fazendo não deve mais ser feita. Se nós que somos imperfeitos fazemos isso com os nossos filhos, não deixamos que eles façam o que querem, por que o nosso pai, que é perfeito, não vai fazer conosco o que é para o nosso bem? Então, se nós estamos passando por momentos difíceis, nós temos que ter a fé de que Deus é perfeito e que Ele quer o melhor para nós. E que essa situação que nós estamos vivendo é necessária. Tem uma lição para que a gente aprenda nisso. Então precisamos ter essa fé. Agora não pode ser uma fé cega. Nós temos que entender por que temos a acreditar em Deus. Nós temos que entender que Deus é perfeito. Quem foi que disse isso para a gente? Jesus.
Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele deu uma frase. Ele falou: todas as leis podem se resumir em duas. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu espírito e toda a sua força. E amar ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus diz isso, ele está colocando que Deus, nós devemos adorá-lo, amá-lo com todo o nosso espírito, toda a nossa força. Por quê? Porque ele é a causa primária de tudo. Deus criou o mundo, Deus nos criou. Se não fosse Deus, nós não existiríamos. Não existe motivo mais forte que esse para a gente adorar Ele com todo o nosso espírito. Ele é nosso Pai. Ele nos criou com o seu amor. E aí, Jesus diz mais uma coisa muito importante: e ao próximo como a ti mesmo. Está dizendo que somos todos irmãos. Então aquela pessoa que é nosso inimigo, aquela pessoa que ainda comete maldades, aquela pessoa que nós temos dificuldade de nos relacionar, todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E todos temos o mesmo destino, nos aproximar dele. Isso também foi Jesus que disse. Jesus disse: não fiqueis maravilhados com o que eu faço, pois vós podereis fazer o mesmo e muito mais. Ou seja, nosso destino é nos aproximarmos de Deus. E quem que vai nos levar para essa aproximação? A fé. A fé num futuro melhor. A fé num futuro melhor, num Deus perfeito, faz com que a gente pense em se melhorar, em se aproximar de Deus. E essa fé é que é transformadora. Essa fé vai fazer os meus sentimentos serem melhores, os meus atos serem mais nobres. Eu vou praticar a caridade. Eu vou ter esperança num mundo melhor. Não vou viver me lamentando que existe a maldade. Eu vou viver esperando um futuro melhor. Porque uma outra coisa que Jesus deu para nós foi a certeza de que essa aqui não é a nossa verdadeira vida. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. E quando ele desencarnou no Calvário, que ele foi crucificado, 3 dias depois, ele retornou, mostrando que a verdadeira vida é a vida espiritual. É ali que nós devemos depositar os nossos esforços. É para a vida espiritual que nós devemos viver. A gente viveu milênios, séculos, vários séculos pelo menos, através das encarnações passadas, vivendo para o mundo material. Agora Jesus nos mostrou que nós devemos viver para o mundo espiritual. Cada um está despertando para essa realidade dentro do seu tempo. Muitos já despertaram, já realizaram essa transformação. Outros estão realizando, outros ainda não despertaram. Vão realizar isso no futuro. Mas nós estamos com essa oportunidade de nos transformarmos com a fé num Deus perfeito, num Mestre que nos governa e em nós mesmos, que somos filhos de Deus com grandes potenciais. Então, se a gente seguir o Evangelho de Jesus, acreditar de uma forma coerente numa transformação, nós podemos ter um futuro melhor. Se não nessa encarnação, numa próxima e numa vida espiritual eterna. Então temos a oportunidade de começar uma transformação através da fé. Não da fé cega, mas da fé raciocinada. Da fé que compreende aonde a transformação num ser humano melhor pode me levar. Numa vida mais suave, onde eu vou ter mais paz de espírito. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade que estamos tendo nessa encarnação de conhecer melhor o Evangelho de Jesus
mas principalmente de praticar o Evangelho de Jesus. Porque uma fé sem obras é uma fé morta. Então a fé transformadora, ela é ativa. Ela precisa que nós sejamos ativos na nossa transformação. Que nós acreditamos do fundo do nosso coração, mas com a razão. Tem uma outra frase no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, quando a gente se resigna, quando a gente aceita, é porque nós estamos aceitando com o coração. E quando a gente obedece, é porque a gente está aceitando que aquilo está certo. Não tem um outro jeito de obedecer, senão sendo que nós compreendemos o que está sendo dito para nós. E quando Jesus veio e nos disse tudo o que ele disse do Evangelho, nós temos que compreender para poder obedecer. Ele pede que nós nos transformemos, que nós sejamos pessoas melhores. Então a gente precisa estudar o Evangelho, mas para que a gente possa praticá-lo. Não adianta saber o Evangelho de cor se a gente não tiver a prática do Evangelho na nossa vida, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na escola, na sociedade de um modo geral. Então precisamos colocar mais o Evangelho de Jesus nas nossas vidas para ter mais fé. E aí sim termos um futuro melhor. Porque Jesus também disse uma coisa muito importante, que o jugo com ele era mais leve. As dificuldades não vão sumir, mas quando nós compreendemos por que nós passamos por essas dificuldades, a gente aceita melhor. Quando a gente compreender que nossa verdadeira vida é a vida espiritual e não é essa daqui, nós estamos vivendo na matéria, mas nós não somos seres materiais. Nós somos seres espirituais. E devemos praticar o Evangelho de Jesus. Porque com fé nós podemos nos transformar.